Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, né? Irmãos, como sempre, gostaria de estar fazendo meus agradecimentos, né? Eu louvo e agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu agradeço ao pastor, meu esposo, pastor Diego, pela oportunidade. Amém, irmãos? Sem perda de tempo, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas. Lucas, no capítulo 1, e no versículo 37. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Na minha Bíblia está essa versão, mas tem Bíblias que está escrito assim: pois para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nesta noite, eu gostaria de estar falando sobre o Deus, que para o Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Nessa noite eu vou estar assim, falando tudo aquilo que o Senhor tem colocado assim no meu coração. Há um Deus, irmãos, que trabalha em prol dos teus filhos. Amém? O Senhor me fez meditar lá em Êxodo, né? Eu acho uma das histórias mais bonitas da Bíblia, né? Em Êxodo, que fala sobre o povo de Israel, os israelitas. Irmãos, foi um povo que viu tantos milagres de Deus, viu as mãos poderosas do Senhor. Eles contemplaram a glória do Senhor, irmãos. Amém? Lá em Êxodo, fala do povo de Israel, que eram os israelitas. Os israelitas, irmãos, eles eram descendentes de Jacó. Aí os irmãos podem estar perguntando, mas como este povo foi parar no Egito? Quando José se tornou governador do Egito, ele fez um convite para o seu pai e seus irmãos se mudarem para o Egito. E assim, eles foram morar ali no Egito. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E a Bíblia fala que depois da morte de José, aquele povo, eles se multiplicaram. Eles se tornaram muito numerosos. E aquele faraó, que era da época de José, quando ele era governador, a Bíblia fala que ele faleceu. E entrou um outro governador que não conheceu a José e também não conheceu ao Deus que José servia. Amém, irmãos? E como aquele povo se tornou muito numeroso, os egípcios, eles temeram que eles fizessem alguma rebelião, se juntasse, se tivesse alguma guerra, eles se ajuntar com os seus inimigos e fosse pelejar contra eles. Aí o que os egípcios fizeram? Temendo, como eles estavam muito numerosos, eles começaram o quê? Oprimir o povo de Deus. Os egípcios, eles começaram a escravizar aquele povo. Amém, irmãos? Mas só, irmãos, que a Bíblia também fala que Deus, ele ouviu o clamor daquele povo. Porque aquele povo, eles foram escravizados, oprimidos. Creio eu que eles estavam ali no sofrimento. Mas só que o clamor daquele povo chegou até Deus. Aí Deus faz o que, irmãos? Ele levanta Moisés para liderar aquele povo. Glórias a Deus. E Deus envia Moisés a Faraó para
pedir que Faraó deixasse o povo ir. Mas só que Deus também endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar para aquele povo que ele é Deus. Que lá, ele endurecendo o coração daquele povo, aquele povo iria ver as mãos poderosas do Senhor. Que ali Deus iria fazer sinais e prodígios e maravilhas. Amém, irmãos? E o que o Senhor fez? Glórias a Deus. Endureceu o coração de Faraó. E nisso, meus amados irmãos, Deus feriu o Egito com 10 pragas. A primeira praga, a Bíblia fala que as águas tornaram-se em sangue. A segunda praga foi rãs. A terceira praga, piolhos. A quarta praga, moscas. A quinta praga, pestes nos animais. A sexta praga foi úlceras. E a sétima praga, chuvas de pedra. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga, trevas. E a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Amém, irmãos? Mas só que Deus fez uma... Como que eu vou poder dizer? Ele feriu aquela terra, mas o povo que servia a Deus, de todas aquelas pragas que Deus enviou para o Egito, para o povo que servia a Deus, nada acontecia, irmãos. Enquanto os egípcios estavam ali perecendo, o povo que servia a Deus, os israelitas, nada acontecia com eles. Porque Deus, glórias a Deus, nos fala que Ele guardou aquele povo. Amém, irmãos? O que eu vejo que é mais assim interessante, o Egito, irmãos, ele era um império, glórias a Deus, forte. E quando Deus começa a enviar aquelas pragas, glórias a Deus, aquele povo pereceu, irmãos. Glórias a Deus. E aquele império que era tão forte ficou em ruínas. Glórias a Deus. E depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó deixou o povo ir embora, partir. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que quando aquele povo saiu da terra do Egito, ali havia a presença do Senhor juntamente com o povo de Israel. Porque Deus estava ali com eles numa coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Glórias a Deus. Mas só que a Bíblia nos fala também, irmãos, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse perseguir aquele povo. Glórias a Deus. Irmãos, eu creio assim, eu imagino aquele povo caminhando, saindo do Egito, Deus endurecendo o coração de Faraó e ele ajuntando todo aquele seu exército para ir atrás do povo de Deus. Eu creio, meus amados irmãos, que chegou uma certa situação que o povo de Deus estava à frente de um mar e atrás vindo o exército de Faraó, perseguindo aquele povo, para matar aquele povo. Mas só que a Bíblia fala, que o Senhor fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. Glórias a Deus. Sabe o que o Senhor fez, irmãos? Olha, eu imagino que lindo. Como que aquele povo foi um povo abençoado, irmãos. De contemplar, irmãos, ver a glória do Senhor. Deus abrindo o mar vermelho para ele estar passando. Porque não tinha saída para eles, irmãos. Porque atrás estava o inimigo. À frente o mar. Olha que lindo.
Deus faz, irmãos, isso nenhum homem conseguiria fazer. Por isso que nós falamos a um Deus impossível. Talvez seria impossível abrir aquele mar, mas para Deus, Ele abriu, irmãos, para o povo de Deus passar com os pés secos. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que aquele povo passou com os pés secos. Glórias a Deus. E quando o exército de Faraó estavam ali perseguindo aquele povo, glórias a Deus, os carros, as rodas dos carros do exército emperrou as rodas e eles andavam com dificuldade. E quando todo aquele povo passou o mar vermelho com os pés secos, a hora que estava o exército de Faraó, o mar se fechou, irmãos. E os israelitas, eles puderam contemplar todos os egípcios mortos na praia. Glórias a Deus. E lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 17 e 18, fala assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Irmãos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Que Ele é o Senhor, um Deus poderoso, um Deus do impossível, irmãos. Aquele povo, olha, irmãos, eu me imagino ver um mar se abrindo. Deve ter sido assim, algo inexplicável. Ver a mão poderosa do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou falar, os irmãos vão entender depois. Amém, irmãos? Uma outra passagem que Deus também me levou foi lá em Daniel, que fala sobre 3 jovens. Amém, irmãos? Fala que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro. E ele mandou juntar todas as autoridades para vir para a consagração desta estátua que ele tinha feito. E ele fez um decreto que quando se ouvisse o som da harpa, da trombeta, de toda sorte de música, aquele povo, todos, irmãos, teriam que se prostrar e adorar aquela imagem. E aquele que não adorasse, não se prostrasse perante aquela imagem, seria lançado na fornalha de fogo. Irmãos, aí na hora que tocou a harpa, a trombeta, toda sorte de música, aquele povo, todas as autoridades, eles se prostraram e adoraram aquela imagem. Mas só, meus amados irmãos, que o inimigo, ele é traiçoeiro, né? Ele sempre quer acusar o povo de Deus. Porque aí, meus amados irmãos, levantou-se os caldeus, a Bíblia fala, e chegaram diante do rei e falou: o Senhor, o rei, fez um decreto que todos teriam que se prostrar diante da imagem que o rei criou, que deveriam adorar a esta imagem. Mas existe um judeu que o rei colocou sobre os seus negócios, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles
não adoram aos seus deuses e nem se prostram diante da imagem da estátua que o rei criou. Glórias a Deus. E o rei ficou furioso. E ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí o rei falou assim para eles: vocês estão dispostos a ouvir o som da harpa, da trombeta, de toda a sorte de música, de se prostrar e adorar a estátua? Glórias a Deus. E aqueles 3 jovens, meus amados irmãos, eles se recusaram a se prostrar e adorar aquela imagem. Glórias a Deus. Aqui em Daniel, glórias a Deus, o rei fala assim, lá no versículo 15, Daniel 3,15 fala: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei falou para aqueles 3: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Aí eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles se recusaram a se prostrar diante daquela estátua. E o rei, meus amados irmãos, ficou tão furioso que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E mandou um dos homens mais fortes do seu exército pegar aqueles 3 jovens e atar as suas mãos. Aqueles jovens foram atados. E a Bíblia fala que o fogo daquela fornalha era tão intenso que aqueles homens que jogaram eles na fornalha, o fogo consumiu eles, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Mas só, meus amados irmãos, que lá dentro da fornalha, aqueles 3 jovens que se recusaram a se prostrar e adorar aquela imagem, eles contemplaram a glória de Deus naquela fornalha. Porque quando o rei foi olhar dentro da fornalha, ele ficou espantado. Porque ele disse: não foram 3 que nós jogamos atados dentro daquela fornalha? Mas eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. E eles andam soltos, passeando por dentro daquela fornalha. Irmãos, eles caíram atados. E lá dentro eles estavam soltos, passeando. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que Nabucodonosor falou para que aqueles 3 jovens saíssem da fornalha. Irmãos, o fogo não consumiu aqueles 3 jovens. Não havia nem sequer cheiro de fumaça. O seu manto, as suas túnicas, os seus chapéus estavam perfeitos. Irmãos, é um Deus do impossível. Qual é a pessoa que caindo dentro de uma fornalha não vai ser queimado? É uma lógica isso, irmãos. Mas eles não negaram ao Deus que eles serviam. Eles foram fiéis a Deus e eles contemplaram a glória de Deus dentro daquela fornalha. Irmãos, aí é que a Bíblia nos fala, lá no versículo 28, falou Nabucodonosor
Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, aquele rei Nabucodonosor e todo aquele povo que estava ali, todas aquelas autoridades que estavam ali, contemplaram que bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles contemplaram, irmãos. Eles viram que é Deus, que é um Deus poderoso, que é um Deus que livrou os teus filhos dentro daquela fornalha de fogo. Glórias a Deus. Aleluias. Outra passagem que o Senhor me levou foi lá em Atos, no capítulo 16. Ali, meus irmãos, fala a história de Paulo e Silas. Em uma de suas viagens missionárias de Paulo, creio eu que ele estava indo por um lugar assim de oração. E saiu uma jovem possessa do espírito adivinhador. E essa jovem, ela tinha um senhor. E esse senhor, ele tinha lucro com aquela jovem, porque ela adivinhava. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que essa jovem, seguindo a Paulo, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E essa jovem ficava clamando: Estes servos são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia fala que isso se repetia por vários dias. Essa jovem clamando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam a salvação. E Paulo, ele ficou indignado com isso. E voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ele ordenou para que aquele espírito saísse daquela pessoa. E na mesma hora que ele repreendeu, em nome de Jesus Cristo, aquele espírito saiu da vida daquela jovem. E o seu senhor, vendo que ele não iria ter mais lucro, sabe o que ele fez, irmãos? O senhor daquela moça pegou Paulo e Silas, agarrou ele, levou em praça pública, perante as autoridades. E ali, eles falaram assim: esses homens são judeus, glórias a Deus. Eles estão perturbando a cidade, ensinando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E a multidão se levantou, irmãos. E glórias a Deus. Irada, unida, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e mandou açoitá-los com varas. Paulo e Silas foram açoitados em praça pública, glória a Deus, pelaquela multidão. E depois de muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. Irmãos, prenderam os pés no tronco. Ficaram presos, depois de muitos açoites, levaram para o cárcere e ali foram presos os pés no tronco. Mas a Bíblia
Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram o quê? A orar e a louvar ao nome do Senhor. Depois de muitos açoites, amados irmãos, presos ali com seus pés no tronco, eles tiveram forças e louvaram o nome do Senhor. Creio eu que eles começaram a louvar assim, ó irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nessa noite nós te amamos. Jesus Cristo, nós te amamos. Cantar amar. Jesus Cristo, nós te amamos. Jesus Cristo, nós te amamos. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, quando eles louvavam a Deus, a Bíblia fala que Deus enviou um terremoto, o cárcere, glórias a Deus, glórias a Deus, os alicerces daquela prisão e todas aquelas cadeias, meus amados irmãos, se soltaram, glórias a Deus. Olha o que é um louvor, uma oração. As cadeias que prendiam o Cantaramaná foram abertas. Glórias a Deus. Sabe o que eu vejo que é mais bonito, irmãos? Que estes homens, eles foram presos. Os seus pés foram presos no tronco. Mas quando Deus mandou aquele terremoto, todas as cadeias foram abertas. E o mais bonito da história de Paulo e Silas na prisão, irmãos, é porque quando o carcereiro se levantou, achando que todos os presos tinham fugido, que ele ia se suicidar pegando uma espada, Paulo e Silas falou: nós estamos todos aqui. Glórias a Deus. E aquele carcereiro falou assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E Paulo e Silas pregaram, glórias a Deus, e a salvação chegou para aquele carcereiro e para toda a sua família. Glórias a Deus. Irmãos, isso é o Deus do impossível. Um Deus que pode até mandar terremoto para libertar o seu povo. Glórias a Deus.